vou continuar mais ou menos o que o doutor estava falando, aprofundando um pouco da terceirização. A terceirização, ela não vem nem com a reforma trabalhista, ok? Ela vem com a aprovação da Lei 13.429 de 2017. Ela vem um pouco antes da aprovação dessa nefasta reforma. Eu faço praticamente as palavras do professor César as minhas. Acho que não tem muito o que se falar em qualidade de mão de obra. Eu tive a oportunidade de estar em alguns locais, Campinas, falando com alguns empresários, eu não sei porque ainda me convidam para esse tipo de evento, mas qual que é a minha opinião? Primeiro, a chamada precarização da mão de obra. Ontem fomos surpreendidos aí com a notícia da Latam. Para quem não viu, a Latam dispensou 1.200 pessoas para contratar terceirizados. E como brilhantemente o professor Gilberto já plasmou aí, nós temos o Supremo Tribunal Federal praticamente sedimentado com a sua posição. Ou seja, nós teremos a terceirização irrestrita. Eu ainda tinha aquela corrente minoritária que o artigo 4A da Lei 6.019 de 74 falava serviços determinados e específicos. E aí, para aquele cara que é sonhador, ou fala, não, vamos continuar com a atividade meio, serviço determinado e específico não pode ser tudo. Mas o Supremo Tribunal Federal já está, ontem paralisou o julgamento, mas já está 4-3 para a terceirização de forma irrestrita. E aí eu já tenho algumas críticas a fazer à lei. A primeira, como exposto pela professora Ivani e professor Gilberto, é a questão dos sindicatos. Qual será o sindicato dos terceirizados? Nós temos já, tudo bem, o sindicato dos terceirizados. Você abre ali naquela situação, aparece, você trabalha no Detran, clique aqui. Se você é terceirizado do banco, clique aqui. Você, consequentemente, vai ter um enfraquecimento sindical. Já é uma coisa muito ruim por si só. Outro ponto muito importante da questão dos sindicatos, da questão da terceirização, acidente de trabalho. Gente, a lei, ela traz alguma situação que versa sobre acidente de trabalho? De forma alguma. A lei é totalmente omissa. Ela simplesmente deixou para que os próprios juízes, desembargadores resolvam a situação. Vem prevalecendo o entendimento que quem concorreu para o acidente responde solidariamente. Você vai utilizar ainda os artigos 186 e 927 do Código Civil. Mas a lei deveria resolver isso. E digo mais. O que mais me preocupa não é a terceirização em si, mas muitos aqui conhecem, eu não preciso citar nomes, empresas, principalmente no ramo da moda, a professora Ivani tem muito conhecimento em relação a isso, na chamada quarteirização de serviços. A lei, meus amigos, ela abre oportunidade para quarteirizar. Ela coloca, eu vou até ler o artigo para vocês, que me espanta. Então, ela fala o seguinte: a empresa prestadora de serviços contrata, remunera e dirige o trabalho realizado por seus trabalhadores, ou subcontrata. Pessoal, subcontratação nada mais é do que quarteirização. Nós temos uma falsa impressão de que a terceirização irrestrita vai criar mais empregos. E aí eu retomo aquela posição, empregos para quem? Nós temos historicamente os dados da Fundação Getúlio Vargas que os terceirizados eles recebem cerca de 35% a mais que um trabalhador comum. Então, veja, a mais, né? Recebe 35% a menos do que um trabalhador comum. Ou seja, você não está precarizando a mão de obra. Vamos pegar o banco. Nós temos um sindicato forte, por exemplo, dos bancários. Teria a mesma força se todos os gerentes de banco fossem terceirizados? E vou além. Você conseguiria uma equiparação salarial entre o terceirizado e o banco? Jamais. Nós já temos a primeira queda de extinção de empregadores. Eu lembro que o dia que foi aprovada a lei de terceirização, eu estava dando aula. E eu cheguei em casa, fui ver o jornal, a primeira notícia que o cara fala: terceirização aprovada de forma irrestrita. A partir de hoje, o professor poderá ser terceirizado. Ele utilizou o nosso exemplo. Eu quis tacar a televisão da janela. Mas não só esse problema nós enfrentamos. Além dessa questão da quarteirização, a lei traz uma questão muito importante no tocante a refeição e atendimento ambulatorial. Gente, a lei fala o seguinte: a lei traz a possibilidade, pense na palavra, vamos abranger, possibilidade em estender ao terceirizado o mesmo atendimento médico e ambulatorial do trabalhador comum.
Veja, gente, a possibilidade não é a obrigatoriedade. Isso já acontecia em algumas empresas que eu passei, na qual os terceirizados, por exemplo, não tinham como comer no refeitório da empresa. A empresa vedava isso, falava, você não é meu empregado, você se vire para comer lá fora. E agora ela tem um amparo legal. Nós não tínhamos nenhum amparo que falasse sobre terceirização, somente a súmula 331. Veio essa lei 13.429, tentando dirimir alguns problemas, mas, pelo visto, ela só criou mais problemas. E outra coisa importante que eu critico de forma veemente, eu acho, isso é opinião pessoal, que a terceirização ela também vai trazer dificuldade para inserir a pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Por que eu falo isso? As empresas, pela Lei 8.213 de 91, para contratar o PCD, ela parte de um pressuposto de 100 empregados. E se eu começar a fatiar as empresas de terceirização? Eu preciso contratar pessoa com deficiência? Nós já sabemos que há muita dificuldade em contratar deficientes hoje em dia. Agora, se eu, empresário, quiser, eu fatio vários setores da minha empresa em terceirização, e aí vai lá o Ministério Público, vai alguém fazer um auto de infração, e eu vou falar, mas eu não tenho 100 empregados, eu tenho 30. O restante é que esses 4 ou 5 mil pessoas que aqui trabalham são terceirizados. Vá se entender com a empresa que me fornece a mão de obra. Esse é só mais de um problema que estamos enfrentando. Eu tenho acompanhado diariamente aí a questão de julgamentos. Não faço muita ideia, por exemplo, de qual sindicato o terceirizado vai seguir. Se eu sou terceirizado de um banco, eu vou seguir qual sindicato? O dos terceirizados ou do bancário? Via de regra foi o que falaram. Você acha que o patrão, o banco, vai querer pagar? Ou até mesmo a empresa que fornece a mão de obra terceirizada, ela vai querer fazer esse pagamento? Então, me desculpa, quando foi aprovado, falaram, vamos criar vários empregos. Eu não vejo dessa maneira. E outra coisa, os acidentes de trabalho, historicamente, acontecem de maior intensidade com os terceirizados, ok? Por que isso? Alta rotatividade. O setor que mais tem pessoas rodando no dia a dia é o terceirizado. E aí falta, consequentemente, o treinamento. Você consegue treinar alguém de forma adequada? Não, você precisa colocar uma mão de obra de forma urgente naquele local. Então você não tem o treinamento, o terceirizado entra na empresa e está cada vez mais suscetível a sofrer acidente de trabalho. E a lei também não fala de período de treinamento, a lei deixou isso para lá. São coisas que eu acho que são nefastas para o ordenamento jurídico. E como falaram, eu acho que a partir de 2019 nós sentiremos muito mais essa reforma, porque nós estamos em ano ainda de eleição. Eu acho que as próprias empresas, todos estão aguardando os posicionamentos. Mas a terceirização ela é uma realidade. Não adianta mais nós falarmos, é inconstitucional, ou até o Pedro falar, não, eu entendo que apenas atividade meio. Supremo Tribunal Federal, acho que semana que vem, ratifica esse entendimento. Então, daqui 2, 3 semanas, poderemos falar o seguinte, toda e qualquer atividade poderá ser terceirizada. E vocês sabem, numa empresa comum, o terceirizado, ele veste tanto a camisa. Vamos pegar o português claro. Você está fazendo a mesma coisa que o cara do seu lado. O cara do seu lado é empregado da empresa. Você é terceirizado, ele ganha o triplo, o dobro. Você vai trabalhar com a mesma ênfase? Digo mais, vamos pegar a segurança. Você vai colocar os seus dados. Você tem conta corrente. Todo mundo aqui, acho que ninguém mais guarda dinheiro em colchão, né? Todo mundo vai ter acesso à sua conta corrente. Um cara que sequer tem treinamento pelo banco. Pela lei, ele poderá ser terceirizado. Isso é bom para nós? Até quando? E aí você fala, não, mas vamos trazer uma qualificação à empresa prestadora de serviços. Gente, dá para aumentar até o poder de fraudes, que eu já faço a linkagem com a questão de grupo econômico. Por isso que a professora Vitória falou, o Pedro vai falar de grupo e terceirização. O grupo econômico sofreu uma pequena mudança também. Nós tínhamos o artigo 2º, parágrafo 2º da CLT, que versava sobre grupo. Nós tínhamos também a Lei do Rural, de 73. O Maurício Godinho Delgado, que é um professor e ministro do TST que eu tenho grande apreço, ele falava da subordinação horizontal das empresas. Ele começou lá atrás a verificar que as empresas não precisam ter apenas aquela holding, a controladora, para que você configure grupo. Você pode ter uma coordenação horizontal. Se eu conseguisse a comprovação disso, eu acharia um grupo econômico. Até aí a CLT manteve isso no parágrafo 2º e, na verdade, colocou de forma explícita. Se eu tenho uma empresa e nós temos atividades em comum, eu, professora Vitória, professor Ivani, várias empresas com a mesma atividade em comum,
ainda temos um grupo. Mas agora, se eu tenho uma empresa que vende, sei lá, gasolina e monto uma outra que vende sapatos, só porque eu tenho sócios diferentes eu não falo mais em grupo. E aí pergunto a vocês, não dá uma hipótese ou uma possibilidade de colocar empregados laranjas? Porque o empregador ele pode, não estou falando que isso vai acontecer, o que está acontecendo, mas você abre essa hipótese. Quando que você vai chegar na empresa principal? Apenas de forma subsidiária, salvo fraude. Gente, para esgotar os meios é muito complicado. Quando você executa uma pessoa jurídica, você tem que pedir desconsideração, você sabe quantos processos o tribunal tem, até que chegue na pessoa principal, na verdadeira empregadora, pode ser que o empregado nem vivo esteja. Então, eu coloco sempre essas considerações a vocês e reforço o que o professor Gilberto falou. Essa lei, tanto a 13429 quanto a 13469, que é a reforma trabalhista e a atualização do contrato temporário e terceirização, elas não vieram para beneficiar nenhuma das partes. E eu ouvi falar o seguinte, houve ampla discussão com a sociedade. Alguém aqui escutou essa discussão? Eu não vi a discussão passar por advogado. Eu vi que em 30 horas o Congresso Nacional aprovou 100 e poucos artigos. E aí eu vou falar. Lógico, o que falar é muito complicado. Nós temos que trabalhar com a constitucionalidade da lei. Nós, advogados, temos que criar teses, nós temos que estudar dia após dia o que a CLT nos fala. A questão da terceirização, você vai ter que ver quem você está defendendo. Eu ainda parto da premissa que a lei não é tão clara, mas infelizmente, provavelmente, semana que vem, eu não poderei mais arguir isso em qualquer processo que eu tenha. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal já está se posicionando a favor da terceirização fim. Tá legal? Eu acho que eu deixo, como a gente tem, tá meio que vocês estão quase querendo almoçar, eu vou deixar agora a palavra com a professora Vitória.